Boa tarde a todas, todos. Que bom, né? Mais uma versão do Cine, né? Que a gente vai ter e hoje com essa novidade aí, né? A gente vai analisar e olhar e pensar um pouco junto um anime, né? É diferente, né? A gente acho que nunca teve essa oportunidade aqui. Bom, tô vendo bastante gente conhecida, né? Nós não somos muitos, então acho que seria legal se todo mundo pudesse abrir as câmeras, né, para tá com esse relacionamento mais próximo aí, né, com as meninas também que vão estar apresentando, né. Eu sou a Sandra, né, sou psicóloga, psicanalista, sou aqui do Espaço Caminhos, né, e na verdade, a gente tem esse espaço aqui que é em Sorocaba, né? E é um espaço físico, né? Onde tem um consultório, e um espaço para outras atividades também que a gente acaba fazendo, né? A gente está junto aqui, é um grupo, né, de pessoas que, inclusive, está há muito tempo juntos, né? E a gente faz parte da coordenação, né, desse espaço, né? Então, sou eu, tenho o Wilson Clay, a Valquíria Furlan, o Anderson Rodrigues e o Bruno Marte, né? E a proposta desse espaço é de um pensamento e um trabalho, né, que adota sempre o viés da psicanálise, né? E aqui funcionam, como eu disse, né, atendimentos clínicos, supervisões, né, em psicanálise, grupos de estudo, cursos livres teóricos, como o Conceitos Fundamentais da Psicanálise, e o Bases, que é um outro curso, né, que integra a teoria psicanalítica com a vivência em grupo operativo, né, uma teoria aí do Pichon Rivière. E funcionam também grupos de estudos e seminários, né, seminários clínicos eventualmente, né. Além dessas atividades, o Caminhos também oferece o Cine, né, que é esse que a gente está aqui agora, que possibilita discussões como esta que a gente vai ter hoje, né, e articula o cinema e a psicanálise. E nessa linha também do Cine, a gente tem o Telinha no Caminhos, né, que é uma discussão, né, de filme pensado para o público infantil, né, com as crianças, né. E para reflexões mais clínicas, né, nós temos, como eu disse, eventualmente seminários, né, e adotamos também uma série da HBO, que é In Treatment, com episódios que reproduzem sessões fictícias de análise, né, e a gente chamou o Em Tratamento, né, o Em Tratamento, que propõe uma discussão em torno da aquisição do raciocínio clínico psicanalítico. Agora, no segundo semestre, a gente vai ter uma versão dele, né? O filme de hoje, então, é um anime, né? Intitulado A Voz do Silêncio, e nós teremos as convidadas, né? A Patrícia e a Eleonora, que aceitaram, né? Nosso convite generosamente, né? E elas vão fazer uma reflexão, né? E vão conversando. Acho que a gente vai fazer um pouco essa conversa, né? Acho que elas vão explicar como que elas vão conduzirem, né? E depois a gente vai ter sempre o chat para vocês aí falarem ou colocarem algumas colocações ou perguntarem, como que vocês quiserem falar, né, a respeito. E também na hora, eu acho que hoje somos poucos, então acho que dá para abrir a câmera, falar, fazer perguntas, interagir também, né? Acho que vai ser legal fazer assim. Bom, então eu vou apresentá-las, né, para que vocês possam aí começar. Bom, a Eleonora, ambas são daqui de Sorocaba mesmo, né? Que vieram, porque às vezes vem gente de fora também, né? Então, a Eleonora Nunes da Silva, ela é psicóloga, né, é psicanalista também, né, é formada na psicologia há 25 anos pela Unesp, no campus de Assis, é especialista em psicoterapia psicanalítica da criança pelo Instituto Sede Sapiense, é membro filiado, né, do Instituto Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e atualmente a Eleonora atende, né, aqui em Sorocaba, na cidade, crianças, adolescentes e adultos em consultório particular. Quer dizer, não só em Sorocaba, né, porque agora a gente atende em qualquer lugar com online também, né, Eleonora? Aí a Patrícia Nunes Veloso, né?
é psicóloga, né? Muito estudiosa da psicanálise, inclusive fez parte do nosso grupo há um tempo atrás, né, Patrícia? É psicóloga formada há 21 anos, né, pela Universidade Paulista, Unip, é especialista, né, em psicanálise, grupalidade e intervenção em instituições pelo Cefas, tem uma experiência de trabalho no Centro de Atenção Psicossocial Infantil, CAPSI. Atualmente atende crianças, adolescentes e adultos em consultório particular também, né? E ela dá um suporte emocional às famílias que possuem crianças com deficiência auditiva, né? Pela APADAS. Então, tudo isso. Então, agora vocês prosseguem aí, vamos ver como que a gente vai trabalhar hoje, né? E como cada um vai criar alguma coisa dentro de si e vamos compartilhar também, né? Então, muito obrigada por vocês terem vindo e boa apresentação. A gente é que Obrigada. agradece. Tá dando para ouvir? O som tá legal? Tá todo mundo ouvindo? Então, eu vou falar um pouquinho por que a gente escolheu o filme, e aí eu vou dar uma breve introdução sobre a adolescência, e aí a gente vai fazer um bate-papo, tá bom? Do filme, intercalando um pouquinho, porque a gente vai conversando, tá bom? É assim, ó. Então, nós escolhemos o anime, né? Primeiro porque muitos adolescentes, mesmo no consultório, trazem esse discurso, né? Eles veem mangá, leem mangá, né? Veem os animes. Então, é um assunto que é bem recente, atual, que eles curtem muito, né? E os animes em específico têm conteúdos muito profundos. A gente acha que é um desenho bobo de criança, Não é. só que se você para ver, é um assombro, né? E esse em especial, né, A Voz do Silêncio, é porque eu tenho essa experiência, como a Sandra comentou, né? Eu estou trabalhando na PADAS, que é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos aqui de Sorocaba, que a gente não trabalha com as libras, não temos libras, a gente desenvolve a oralidade. Então, a criança, desde os bebês, quando já tem agora o teste da orelhinha, né? Eles já são encaminhados, é um trabalho SUS, né? Então, toda criança que aparece no posto, tal, eles são encaminhados para a PADAS, é a referência aqui em Sorocaba. Então, eles desenvolvem a oralidade, dependendo da perda auditiva, se é severa ou leve, tem o AASE, que é o aparelho auditivo, eles ganham do SUS o AASE. Se a criança é profunda ou severa, eles têm a possibilidade de fazer o implante coclear, que aí a Santa Casa aqui em Sorocaba fazia, mas atualmente não. Então, eles são encaminhados para Bauru, para Campinas, para São Paulo, e aí, implantando, ou mesmo com o aparelho, as fonoaudiólogas vão fazer todo o trabalho de desenvolver a oralidade. Então, por isso que eu trabalho com as famílias na PADAS, né? Então, desde receber o diagnóstico da criança com a deficiência, e toda, né, as culpas, enfim, desses pais, né, como lidar, né, o que aparece muito é a superproteção, né, que também não ajuda no desenvolvimento emocional, né, então eu faço esse suporte, eu não trabalho com as crianças, eu trabalho com os pais e com os adolescentes porque eles ficam até 12 anos com a fono do desenvolvimento, e depois eles assim, só vão lá se eles desejam também, e quando eles começam a trabalhar, aí eles podem ser desligados do projeto dos adolescentes. Então, eu faço esse intercâmbio com os adolescentes, né? Da saída, assim, eles estão no ensino médio, geralmente, até um pouco antes, para entrar no mercado de trabalho. E é muito interessante, assim, né? E eles falam, né? Como é desenvolvida a oralidade, eu não sei Libras, né? Enfim. Mas aí escolhemos o filme, um pouco por aí também, só que quando a gente começa a assistir, aí o emocional pula, né? Assim, é gritante. E é muito delicado o assunto, da forma muito delicada que ele trata o suicídio, a tentativa de, né? Então, nos apaixonamos mais ainda pelo Sim. tema, pelo assunto, né? Que mais? Então, vou falar um pouquinho da adolescência, né? Então, assim, a adolescência é um processo que ocorre durante o desenvolvimento do indivíduo, né? Ela pode ser considerada uma revolução biopsicossocial.
Este processo marca a transição do estado infantil para a vida adulta. E aí a busca por si mesmo, a busca pela identidade, e é dependente da cultura e da sociedade que o indivíduo está inserido. E aí nós comentamos um pouquinho, né, que esse mundo asiático é uma cultura muito diferente, né, Sim. que o anime está inserido, os mangás, né? Eles têm uma rigidez também, né, na questão do... Acho que a coisa da honra, dos valores, da ética, é muito, culturalmente, é muito mais forte do que o que a gente tem aqui, né? Então, a questão da responsabilidade, da culpa, isso aparece no filme, né? As mães se responsabilizando, a mãe vai lá e pede desculpa, e, né? Abaixa a cabeça, se ajoelha, pedindo. É uma coisa que é diferente para a gente aqui, é uma vivência diferente. Para eles, isso tudo tem uma carga emocional muito mais forte, né? Então, aí podemos dizer que a adolescência tem o início na puberdade, nas mudanças físicas, né? Mas não há um marco para o final do processo da adolescência, né? Ela pode ser curta, mas aquele pessoal que fica a vida toda na adolescência, que a gente encontra bastante por aí, né? Enfim, então espera-se que o jovem aprenda a controlar seus impulsos sexuais e agressivos num período que ele não se sente habilitado para fazê-lo. Então, levando a reprimi-los ou liberá-los. Então, não é raro, né, que eles logo passem para a ação, muitas vezes de forma impulsiva e inconsequente, que é um pouco também do nosso personagem principal, né? Ele faz bullying, né? Ele vai e atua, né? Ele não sabe lidar com todas essas emoções ainda. Então, o que se observa comumente é que, uma vez satisfeito o desejo imediato, ocorrida a descarga, surge um conflito interno e a dor, decorrentes de sentimentos de culpa e da possibilidade de uma reconstrução reparadora, que ele tenta reparar o tempo todo depois, né? Então, uma série de mecanismos intrapsíquicos prevalecem durante este processo, tais como idealização, cisão, negação da realidade, onipotência, identificação projetiva, ambivalência, dando ao ego características peculiar e de natureza esquizoide. Períodos de revolta e determinismo alternam-se a outros de inibição, retração e intensa dependência. Esses aspectos, frequentemente com as características contraditórias, dão colorido próprio a essa fase do desenvolvimento, que se mescla a fatores sociais, culturais, no meio em que o jovem está inserido. As características da crise do adolescente estão relacionadas à sua biografia, à qualidade do desenvolvimento das primeiras relações, dos primeiros vínculos, à organização do self primitivo, quanto aos seus aspectos narcísicos e à sua capacidade para transitar da posição depressiva para esquizoparanoide e vice-versa, bem como as características da elaboração da situação edipiana. Esse foi um breve, né, só para a gente contextualizar a adolescência, que eles são todos adolescentes lá no filme, né? Sim. E aí a gente vai fazendo pontes agora. Isso. Aí eu vou fazer uma síntese, vamos dizer assim, da história do filme e vou lançar alguns pontos que dá para a gente discutir. A gente adora conversar, então, assim, podem interromper e podem perguntar em qualquer momento. A gente escolheu esse filme faz 40 dias. Inclusive antes da questão dos massacres nas escolas e das situações escolares que a gente viveu há 15, 20 dias atrás. Isso tudo aconteceu depois que a gente já tinha escolhido o filme, né? Então, o filme ele abre um leque, tem várias coisas que podem ser abordadas. A gente tem algumas ideias, mas depende um pouco do que vocês quiserem também, a gente vai direcionando, né? Ele foi baseado no mangá. Esse filme, o anime, a gente aqui no Ocidente, a gente chama de anime os desenhos japoneses, especificamente, que tem aquele traço, né? Lá, para os japoneses, anime é de animation, qualquer desenho que seja feito em animação, o Rei Leão, a Cinderela, se você pegar qualquer desenho que é feito em animação, é um anime para eles.
né? A gente, os ocidentais, que tem essa especificação. E esse filme, em particular, ele é baseado no mangá. O mangá é um livro, né, um quadrinho da cultura japonesa, mas é como se fosse um livro, é uma coisa literária, né? Esse filme é baseado no mangá. E segundo minhas pesquisas internéticas, as minhas fontes são os influenciadores. Tem muito mais detalhes, né? A história é muito mais completa. Isso que a gente vê no filme, embora já seja bastante complexo, é uma síntese já da história do mangá, né? E assim, já começa pelo nome, né? Assim, a voz do silêncio. O que que o silêncio pode dizer para a gente, né? E a gente escolheu pensando, de fato, no trabalho da Patrícia, falar um pouco da deficiência auditiva e de como que se lida com isso, as questões da inclusão. O que levou a gente para o filme foi por aí. E aí a gente descobriu, a hora que a gente foi assistir, tinha 1 milhão de coisas, né? Inclusive, assim, é um impacto. Acho que todo mundo assistiu o filme, né? Enfim, se não assistiu, desculpa que eu vou dar spoiler. Não, tem que ter visto. Mas tem que conversar, né? Ele já começa com o Ishida, que é o personagem principal, se preparando para se matar, né? Ele começa com um suicídio, né? Para mim foi um choque. Não sei vocês como vocês se sentiram, mas eu falei, uau, não era isso que eu estava esperando, né? Ainda mais animação, você pensa uma coisa mais até infantil, e na verdade não é nada infantil, né? E ele para, né? Ele é parado, ele está quase pulando quando ele escuta o barulho e as luzes de fogos de artifício, né? E depois vai ter toda a questão, os fogos de artifício vão aparecer de novo lá na frente, né? Tem a questão do ponto de luz. A primeira cena é um ponto de luz que depois vai aparecer no final também, né? E a gente falou muito sobre, entre nós, né, quando a gente viu o filme e preparou, a gente falou muito da luz no fim do túnel, né, que acho que essa é a questão que a gente precisa pensar, né, com relação ao suicídio, esse é o ponto principal, né? E aí, quando ele se detém, ele começa, aí vem toda a história, o que que aconteceu no início da adolescência para eles para estar naquele ponto, né? Então, é ele com a turma dele na sexta série, aí você vê várias dessas características que a Patrícia falou, toda a questão da adolescência, né? De estar em grupo, de como é importante ser aceito pelo grupo, estar em sintonia, não só aceito, mas validado pelo grupo, né? Assim, toda essa questão. Aí a Nishimiya, que é a menina. Só um pouquinho. Até antes, né, da menina aparecer, ele já fazia bullying, né? Ele Já. puxava o cabelo dos meninos, né? Então, quer dizer, já estava tudo ali, né? Ela só vem dar mais um plus, né? Porque ela fica diferente de todo mundo ali, né? Isso. Aí, quando ela aparece, na verdade, só sobressai, né? É como se fosse um plus mesmo, dá um outro olhar, né? Mas já estava tudo ali. E ela traz a questão do diferente, a relação com o diferente, né? Especificamente a deficiência auditiva que ela traz, mas assim, podia ser qualquer outra diferença, né? Podia ser diferente em outros. São variantes. Diga. E essa inserção do diferente nas escolas é uma realidade que os meus lá sofrem muito, né? Sim. Desde nenhuma escola, infelizmente, né, não consegue incluí-los de fato, né? Seja a diferença que Sim. for, é difícil, né? Sim. E os nossos, como eles não têm Libras, porque existe um projeto até do federal, eles ganham dinheiro às escolas para porem Libras nas escolas. Só que chegam lá, os nossos não é que não podem. As famílias, na verdade, quando chegam na instituição, são as famílias que escolhem se elas querem desenvolver a oralidade ou se querem pôr a criança para Libras. Então, a escola, se a criança está desenvolvendo a oralidade, não pode pôr Libras para aquelas crianças que estão fazendo outro tipo de tratamento. E aí a gente orienta, não é que não possa aprender, é que a criança, principalmente, como está em desenvolvimento, até, né, neurologicamente,
elas têm o gap, né, de aprender oralidade com mais facilidade, né? Então a gente orienta assim, pode aprender Libras, mas depois que tiver bem na oralidade, bem desenvolvida, é como se fosse uma segunda língua. Então eles falam, porém vão aprender Libras lá para frente, né? E aí é uma outra língua mesmo que a gente fala, né? Eu só tenho uma menininha lá que a mãe dela é surda e a mãe dela não se oralizou. Então ela fala com a avó e faz Libras com a mãe, porque é o único jeito de se comunicar com essa mãe. Mas ela é uma só, ela é exceção lá, porque a gente precisa desenvolver a oralidade, é o foco lá. Uhum. Vai lá. Eu acho que outra coisa importante de pensar é que a deficiência auditiva tem uma especificidade, ela interfere na comunicação, né? Você pode ter outras deficiências físicas, em outra, ou visual, que não te tira tanto não interfere tanto na relação interpessoal. A deficiência auditiva, ela vai interferir na comunicação, então isso, por consequência, afeta o relacionamento, afeta já desde o começo. Então, isso eu acho que é uma especificidade, né? E que o filme traz, né? E que, então, assim, a Nishimiya, quando ela chega na escola, ela traz o diferente, e um diferente que é difícil de se comunicar com ele. Você tem que se esforçar, enfim, se desdobrar para conseguir fazer uma comunicação com ela, né? Não é da maneira que todo mundo sempre faz. Então, assim, isso vai gerando uma tensão ali, né? Essa é um outro caminho, né? Além de falar da adolescência, a gente pode falar de como é que é essa relação com o diferente, que medo que dá, que susto que dá, o outro é diferente, como, né? Eu me arrisco, eu não me arrisco, eu me sinto incapaz de falar com ele, tem uma série de coisas que acontece aí. E aí, dentro do filme, eles vão acabar no bullying, né? Que é outro tema que também dá para conversar. Né? A forma de se lidar é tão diferente, a gente vê no filme, ela vai para o coral, ela canta antes, né? A gente conversou aqui antes, a hora que você não ouve, você perde um pouco a percepção do ambiente, né? Tem algumas cenas no filme, quando ele vai procurar ela na escola já crescido, Com o pãozinho, né? Num primeiro momento ela não percebe, ela só percebe o ambiente, ele precisa mudar, se movimentar, precisa ter alguma coisa muito grande acontecendo para ela perceber a mudança, porque a gente normalmente percebe isso pela audição, né? Eu até contei para a Patrícia, aqui em Sorocaba não é comum, mas quando a gente está em São Paulo dirigindo, tem muita ambulância. De repente você começa a ouvir a sirene da ambulância passando. Então, assim, você não vê a ambulância, não dá para saber de que lado que ela está vindo. Você pode até querer ajudar, mas você não sabe, né? A minha experiência, assim, primeiro alerta é a audição. E aí você vai ver da onde que está vindo o som para saber para que lado que você tem que ir. Então, o deficiente auditivo ele perde isso, né? A coisa da interação fica muito mais complicada nesse sentido. E o que aquele grupinho de adolescentes consegue fazer todo mundo faz o bullying, né? Dentro dessa questão do bullying, acho que tem a questão, uma coisa que a gente conversou de ser importante de falar, é a questão da dinâmica do grupo, né? Porque, assim, o bullying tem alguém que é a vítima, que está sendo... que fica no lugar pior, que está sendo cutucado, que está sendo incomodado. Às vezes tem um ou dois que fazem o bullying mais diretamente, mas não é só isso. Você tem uma galera que fica assistindo, que aparentemente não está fazendo nada, né? Que está lá quietinho, mas que na medida que se omite também faz parte daquilo, né? Tem uma das meninas que depois vai lá na frente e vai falar para ele, mas eu não fazia nada, mas ela também dava risada, ela também
era conivente de uma certa forma. E E nem isso falava para eles pararem, nem né? falava Também para ajudava parar, nem muito. defendia, nem, né, assim, não tinha. Então, assim, a omissão também também faz parte. A coisa não é só entre, não Só quem é uma agride, né? dicotomia, a um que agride e o outro que é agredido. Tem um ambiente, tem uma porção de gente que precisa ser trabalhado, talvez precisa conversar, precisa lidar, né? E aí, no filme, isso aparece, que chega na direção, chega no nível dos adultos, e os adultos vão conversar, o que acontece é que aí é outra dinâmica de grupo, vira o bode expiatório, né? Assim, todo mundo joga nas costas do Ishida, que ele pega também, né? Fica como se ele fosse o único responsável. E, na verdade, não é, né? Na verdade, você tem que lidar de outras formas, né? E a gente vê acho que o tempo todo tem uma ambivalência de sentimentos, né? O próprio Ishida tem um momento no começo que ele tenta conversar com ela. Tem uma hora que eles estão no parque, ele fica jogando, apareceu até no filme agora do início, tem uma hora que ele fica jogando pedrinha, assim, e ele tenta conversar com ela, né? Mas aí a hora que ela. Aí tem uma característica dela, ela é muito gentil, ela pede desculpa sobre tudo, ela não briga com ninguém, ela reage de um jeito, acho que também inesperado para eles, né? E aí ele se assusta, tenta conversar e ele briga de novo. Aquilo deve dar medo, eu imagino medo, né? Acho que a gente está falando de novo dessa agressividade, né? Como é que faz, né, com isso, né? Quer Sim, dizer, ou põe tudo para fora como ele, ou ela não põe de jeito nenhum, né? A gente imagina que até pela própria deficiência, né, dela se sentir sim, estragada de alguma forma, né? Então ela tem que sim, agradar todo mundo, ela tem que ser amiga, mesmo ele brigando com ela pede desculpa e quer sim, fazer, quer dizer, ela sim, mesma não se sente, né? Aí ela é o oposto dele nesse sentido, né? De sim, não colocar nenhuma agressividade, porque ela tinha muito motivo para ficar brava com ele, sim, brigar com ele, né? sim, Mas ela, e isso o sim. assusta, né? Porque é muito diferente E dele, tem, né? e tem alguns momentos que eles tem alguns momentos de embate mesmo. Tem particularmente uma hora que ela está limpando A a carteira. carteira e eles brigam fisicamente, né? E ele repete isso em vários momentos. Se você tem alguma coisa para dizer, diga, né? Tipo assim, acho que o que ele espera é uma raiva, é Reação, uma né? reação, e ela ao contrário, no desespero, ela responde para ele: estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor. É uma coisa de uma exigência também muito grande, né? De uma alta exigência que talvez podemos levantar a hipótese que tem em parte a ver com a cultura japonesa, que é mais rígida nesse sentido, mas também eu acho que tem as famílias que lidam com deficiência, de alguma forma, eles têm essa questão, né, em termos de fantasia, não de realidade, mas em termos de vida psíquica, como é que é lidar com um defeito, com uma falha, o que isso para os pais, para a família, às vezes representa uma ferida narcísica, né? Então, assim, como é que isso passa para a criança e como é que a criança, que é o portador da deficiência, fica se Sim, sentindo, né? isso aparece muito. A sensação é de que a anistímia fica tentando compensar e acertar de todas as formas, né? Bom, então aí tem esse momento que ele o próprio grupo, né? Os próprios amigos colocam ele no lugar de o agressor, né? E aí ele vai do céu para o inferno, né? Ele Super era o poderoso, né? popular, o adolescente bacana, né, bem visto e tal, mesmo com coisas inadequadas, porque ele já fazia, até Já. com os amigos, tem uma hora que ele bate, ele cutuca o amigo dele, mas aí ele vai para o outro extremo, né? Então, assim, ele era o oposto dela num certo momento, ele começa a ficar igual, ele passa a viver porque ele vai sendo excluído, ele vai sendo afastado, né?
E a gente vai vendo ao longo do filme que ele se impõe, né? Eu acho que, de novo, a gente vai fazendo um paralelo. Acho que tem a coisa a cultura asiática é muito mais rígida nisso, é muito mais forte essa coisa, né? Ele também se culpa e ele se impõe um castigo, né? Ele, assim, os outros não falam com ele, mas ele também se isola, né? O X na cara das pessoas, da convivência, ele nem olhava direito para a cara delas. Ele anda. Tem várias cenas que você só vê os pezinhos, né? Então, ele se impôs um castigo muito grande, né? E isso vai gerando angústia. São os extremos, né? Que é bem o jeitão adolescente de ser, né? Ou eu sou super mega poderoso, ou eu viro a porcaria da porcaria, né? E o filme é muito lindo, eu acho maravilhoso, do X, né? A sacada, né? Quer dizer, é bem o que ele está sentindo, né? Assim, ele não é visto por ninguém e não se permite olhar, né, para ninguém, porque aí ele virou a porcaria da porcaria, né? Ele não se dá o direito, né? É. E eu acho que essa é uma questão talvez legal da gente conversar, né? A, a gente, como ser humano, a gente não é nem bom nem ruim só. A gente é um pouco bom, um pouco ruim, a gente é uma mistura, é um mosaico de tudo isso, né? E isso não faz a gente. Ninguém precisa ficar ajoelhado no milho, ninguém precisa. Assim, como é que a gente lida com isso? E há momentos, né? A cultura às vezes ajuda, mas assim, há momentos da vida, a adolescência é uma delas, a adolescência é tudo muito extremado, é tudo muito intenso, é tudo muito, tá tudo acontecendo ali, e a pessoa não tem experiência de vida, né? Não sabe o que acontece depois. Tudo que ela chegou, o máximo da vida dela está naquele ponto. Por isso sofre, né? Por É um isso, sofrimento é uma né? angústia Muito grande, né? né? E aí, depois, quando ele volta, né, quando termina essa parte de recapitular o que aconteceu no passado, e ele volta, o filme traz todo um percurso que ele vai fazer em torno da reparação, né? Assim, o que é possível resgatar, se é possível, sendo que tem uma cena que ele fala isso, procurar a Nishimia, a princípio, era parte do ritual de suicídio, fazia parte da preparação, talvez pedir desculpa, talvez se redimir com ele ela. devolveu o dinheiro para a mãe, né, do aparelho que ele quebrou, e aí a Shala também seria. Ele tinha se programado lá para algumas coisas e fazia parte pedir desculpas para ela, mas aí alguma coisa nesse encontro. Isso é a minha opinião particular. Eu acho que é a questão da pulsão de vida, do amor, eu interpreto desse jeito, da vontade de cuidar, do vínculo, da troca, talvez até da identificação, porque aí nesse momento o Ishida crescido, ele já é o Ishida que sabe o que ela passou, porque ele já viveu a exclusão, né? Então, assim, nessa hora ele, talvez ela ajude ele a resgatar ele para a vida de volta, que ele estava desistindo, né? E aí tem toda uma história que lá na frente quem vai resgatar ela é ele, né? Sim, lá na frente a gente vai descobrir o tamanho da angústia dessa garota, né? Até onde chegava. Então, assim, tem um monte de coisa que dá para conversar. Dá uma dica do que vocês querem, porque a gente pode ir por vários caminhos. São todas coisas muito atuais, né? Assim, acho que o que a gente viveu com relação aos conflitos nas escolas e traz uma questão assim, o que está acontecendo com os nossos adolescentes, né? Por que eles, assim, bullying sempre existiu, né? Não tinha esse nome, não era estudado, etc e tal. Talvez a gente tenha mais recursos para lidar hoje do que quando eu era criança pequena em Barbacena, não tinha esse nome. Mas eu sei bem como é que é o bullying, porque a prática sempre existiu. Mas assim, o que está acontecendo hoje que a gente precisa lidar dessa forma
tão primitiva, né? Mais do que agressiva, lógico que é agressiva, mas é muito primitiva, é muito, né? O que está acontecendo com os adolescentes? Não se sabe conversar, não se sabe, não dá para pedir ajuda, não dá. Tem várias perguntas aí, né? Então, assim, tem essa questão que é atual, acho que a questão do suicídio também é muito atual, o que mexe, o que acontece internamente, né? Assim, certeza a gente não vai ter, porque a pessoa que foi, ela deixa a gente com a pergunta e a gente não só pode fazer suposições, mas assim, imaginar o que acontece, o tamanho. No filme a gente tem um pouco essa dimensão, né? O tamanho da angústia, dá para a gente imaginar a angústia que cada um está vivendo para chegar naquele ponto, né? E a incidência entre os adolescentes é alta do suicídio, né? Sim. E aí as causas também não era porque tinha deficiência, tinha toda essa questão, Sim. mas mesmo jovens sem deficiência nenhuma, Sim. aparente, né? Mas é muito comum. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda causa de morte no mundo, né? É grande, é forte. Então, assim, é muito significativo. É a segunda causa de morte na juventude, né? E assim, e particularmente, a primeira causa é acidente de automóvel, o que é extremamente curioso, porque a gente pode pensar até que ponto acidentes são acidentes, né? Ou são suicídios passivos, no sentido assim, eu não faço o gesto direto, mas eu me coloco num risco, né? Eu me coloco em situações onde a minha vida corre risco, né? Isso é muito sério também, né? Em acidente de carro, não dá para saber, né? Na estatística, não dá para saber exatamente o que está acontecendo, né? E nessa fase, não é que a pessoa também tem uma doença mental, né? Não tem depressão. No caso deles é bem isso, né? Eles são jovens, né? Saudáveis, assim, né? E não tem nada que a gente, mas é porque ele estava deprimido, porque estava não sei o que lá. Não, né? É da natureza, da adolescência mesmo, né? São Os conflitos conflitos próprios, né? próprios, isso. Então, assim, por favor, falem um pouquinho, Mas agora a gente quer contem para a escutar. gente para onde a gente vai. São muitas coisas mesmo, né? Nossa, muito obrigada. Eu acho que vocês estão dando um panorama, assim. Eu não pensei que vocês iam falar tanto também da deficiência auditiva, né? Deficiência auditiva. Não estou conseguindo te ouvir, Fale no Sandra. microfone. Esqueci de segurar. Estou com umas falhas técnicas aqui. Não, eu estou dizendo que foi muito rico, né? Assim, tudo que vocês falaram, e sobretudo a questão do deficiente, né? Auditivo, né? Que é uma coisa muito abrangente, né? A Leonora falou dessa questão da comunicação, né? Como que é incrível mesmo, se a gente pudesse entrar dentro deles, né? E ficar e ver como que eles veem o mundo, como eles sentem as coisas, né? Fiquei pensando na ambulância, realmente a gente fica escutando assim para ver, para sair da frente, para poder passar, né? E um deficiente não vai, Eles não não vai têm ter, isso. sim, né? Então eu acho que é muito interessante assim a gente. E o filme me impressionou muito, é muito sensível, né? Um filme assim que faz a gente assistir com o coração mesmo, né? Assim, a gente vai entrando, talvez porque a gente também foi, né? Adolescente, né? Sim. Então mexe bastante, né? Com a gente, assim, né? Dói crescer, né? Crescer não é Sim. fácil, é muito difícil. Sim, né? Dói mesmo. Eu achei interessante pensar, né? Como que o Ishida, né? Fazendo essa ligação também com todos esses fatos que a gente está vivendo depois aí que vocês comentaram, né, nas escolas, essa violência, né, e que vocês estavam falando que é uma coisa excessiva, né, uma coisa. Por que que a gente está tendo que reagir dessa maneira, né? Assim, no meu tempo também era um pouco diferente, né, isso, né? Aí eu fiquei pensando, né, essa questão da agressividade mesmo, né, do Ishida, e da agressividade de todos esses meninos e pessoas que estão aí matando, né? É, esse excesso, né? Pulsional, sei lá, né?
E o quanto o que vocês estão falando faz muito sentido, né? De que a adolescência é uma fase muito turbulenta, né? E que pode ser, né? Eu fiquei pensando que talvez tenha um clima ou uma situação social, né? Que possa estimular ainda mais, né? Esse tipo de atitude, né? Mas não sei o que vocês pensam. Eu pensei em trazer essa questão aí. Uhum. Por que que ele, por que que no final a gente vai vendo, né, como vocês falaram, que existe algo bom dentro, né? E é o amor, né, que está ali, né, a pulsão de vida que está, né, que tá presente dentro, né? A Nishimia demais, né? Uma pessoa que tem algo bom dentro dela, né? A gente percebe desde o início, apesar de todo o sofrimento, né? E ele também, porque no final vai, né, tem a experiência que ele passou, mas ele vai demonstrando, né, que tem algo ali Sim, dentro dele, né? Então, existe uma coisa muito dura, né, hoje em dia, porque as pessoas fazem um julgamento muito duro, muito pesado, né, desses meninos, dessas atitudes, claro, porque tem uma violência e isso gera vítima e tudo mais, né? Mas sei lá, né? É uma Também coisa. precisa, eles também precisam sim, ser tratados, sim. cuidados, né? O que eu converso, esse assunto apareceu lá com os pais, né? Porque eu converso muito a questão dos limites, né, Sandra? Você falou da sociedade, né? Quando a pessoa não consegue reprimir, e até no filme não aparece uma figura paterna, são só as mães, né? Uhum. A figura Nas mesmo, duas né? famílias, Nas né? duas famílias, as mães, tem a avó, que é matriarca, né? Que ela dá um suporte bom ali nela, e aparece só o pai do irmão, como é que é? Não, o marido da irmã, o Marido da irmã cunhado do dele, Ishida. mas é Mas uma figura. aparece de vez em É quando, de vez em sim. quando, ele parece que não trabalha, né? Uma figura assim solta, né? Então, eu penso muito nessas questões, né? O quanto que a sociedade como um todo está muito frouxa nessa questão dos limites, de uma figura, né? Que fale o que é certo, o que é errado, que seja autoridade para essas crianças, que não seja Sem autoritário, ser, né? exatamente. Exerça autoridade sem ser autoritário, né? Eu acho que isso Faz é muita muito diferença, né? difícil, na verdade, né? Isso é muito complicado, né? Porque os limites é o que vão dar potência das crianças, né? O que realmente pode, o que não pode. O que a gente vê são os adolescentes, criança pequena, né? Pode tudo? Não, não pode tudo. Não pode ir lá Sim, e bater no amiguinho. Não, sim. né? Só que aí começa desde pequeno, né? Só que eu vejo as famílias muito perdidas. E quando vem, então, aí uma deficiência concreta, né, real, aí mais difícil, porque aí ficam tudo culpados, né, por várias questões, as feridas narcísicas, né? Aí que tem mais dificuldade. Tem Acho, mais mas dificuldade com os coitadinho, eu escuto limites. muito isso, É, né? Coitadinho. Aí eu falo, não, não pode ter dó. sim, Mas é um trabalhão, né? Porque sim. eles, né, enfim, É difícil, acho que hoje em dia perceber que colocar limite e falar não também é é amor, amor. né? Falar não é proteção, né? Inclusive ao longo do tempo, né? A gente conversa sempre, assim, uma criança pequena, o não dela é assim, não pode comer chocolate antes do almoço, tem que esperar até o Natal para ganhar o presente, assim, são Frustrações pequenas, né? frustrações, sim, sem dúvida, mas são frustrações pequenas, do tamanho que a criança consegue Aguenta. lidar, né? E na medida que ela vai lidando, ela desenvolve as ferramentas internas para lidar com isso. Se você não tem isso de pequeno, você vai se deparar com a frustração lá na frente, na adolescência, às vezes na vida adulta. Você vai ter que lidar do mesmo jeito, porque assim, a mamãe pode não pôr limite, o papai, a vovó, mas a vida vai colocar uma hora, né? Você vai encontrar limite na escola, no trabalho, no outro, né? A liberdade da gente termina quando a do outro começa. Eu não posso fazer o que eu quero do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não existe isso, porque senão não tinha civilização, né? É a coisa meio básica. Dá trabalho, não é fácil,
mas Necessário, precisa existir para que a gente consiga conviver e lidar com as diferenças. Isso é lá do mal-estar na civilização. Freud já falava isso 100 anos atrás, né? O não pessoal rolou. não leu, ou então esqueceu, ou não entendeu, alguma coisa aconteceu assim, tá difícil de lidar com o limite dessa forma, né? Então os pais estão, a gente vê os pais muito perdidos e as crianças e adolescentes que estão sendo crianças e adolescentes agora perdidos e meio, né? Sem parâmetro, né? E aí vai, assim, como é que você vai aprender? Se você não aprendeu a lidar, que precisa esperar o chocolate para depois do almoço, como é que você vai lidar lá 10 anos depois com a namorar, com a paquera que você quer, mas ela não te quer, né? E isso acontece com todo mundo, né? Como é que eu vou fazer se eu quero um emprego, mas a vaga não está disponível para mim naquela hora? Eu, às vezes, tenho que esperar, às vezes eu tenho que trabalhar em outro lugar, né? Assim, toda a questão, psicanaliticamente falando, é a questão de como que você lida com o desejo, né? Assim, o desejo, a pulsão, a pulsão ela é legítima, ela vai existir, amorosa ou agressiva, ela vai existir. Agora, o que a gente faz com ela, como é que a gente lida com ela, a gente precisa respeitar os limites da realidade. E isso está muito frouxo, né? Isso está muito frouxo, né? Isso no filme parece até exagerado por causa da cultura, né? Porque eu acho que pela cultura japonesa isso é muito mais definido, isso é muito mais claro. A gente pode pensar que em algumas situações até pesado, mais pesado, né? Nem sempre isso é bom, né? Agora a gente também está indo para um extremo, está indo para uma frouxidão meio grande demais. Então aí você, assim, aqueles impulsos ficam sem contenção, né? Ficam sem, entende? Raiva do professor, todo mundo teve, concorda? Todo mundo teve um professor chato na vida, que pega, né? Pode ser por várias razões, pode ser porque ele pegava no seu pé, pode ser que ele fosse chato mesmo, né? Assim, pode ser que você tirou uma nota baixa, então pegou uma birra porque te tirou, assim, por qual razão, mas todo mundo já ficou bravo, já ficou incomodado, já levou uma bronca e fica com raiva. Não é gostoso levar bronca, não é gostoso, né? Que alguém mostre. É chato, você fica. Ferida narcísica também, de uma ordem pequenininha, mas né? Então, assim, Mas ir lá pegar uma faca, né? entre eu ter Esfaquear, raiva do professor e catar a faca para matar ele, veja bem, tem uma distância gigante. gigante, né? Deveria ter todo um caminho, deveria ter, essa é a questão, né? Deveria ter todo um caminho de simbolização, né? De capacidade de simbolização e, portanto, de elaboração e de lidar com o impulso por outros caminhos que não está acontecendo, né? Então, assim, opa, por que não está acontecendo? Né? Assim, como é que essas pessoas vão para a vida, né? Não é assim, né, que funciona. Não dá para ser. Acabou indo de um extremo para o outro, né? Antes os pais eram muito rígidos antigamente e hoje estão muito permissivos, né? Então, assim, acabou indo de um lado para o outro, né? E aí faz com que as crianças e os adolescentes fiquem perdidos diante a isso, né? Não saber até que Exatamente. ponto dá para ir, né? O que dá para fazer, o que não dá, né? E eu achei muito interessante a escolha desse tema, né? Porque eu tenho uma paciente, né, adolescente, ela gosta de anime, então, assim, e é muito interessante, ela passou por umas situações muito semelhantes ao filme, né, então, assim, de sofrer bullying e tudo mais, de se fechar, e eu percebo o quanto tem muito dos pais que não colocam limites, que não estão perto, mas não estão tão atentos ao que está acontecendo, então eu achei bem interessante nesse sentido. Então, a falta de limite realmente causa muitos prejuízos, assim. Eu acho que tem uma questão também dentro do que você está falando, o que é estar perto,
né? O que que a gente chama de estar perto do pai, mãe estar perto do filho, né? Precisa estar perto, precisa saber, precisa, mas também não dá para invadir, ler o celular, todas as Sim, mensagens né, do de celular, fato, né? sim. Mas eu Estar digo que perto também não é sentar, você estar na mesma conversar, casa, no é, mesmo endereço, e e- você no seu quarto com o seu aparelho e ele no quarto dele com o seu, sem a menor noção do que ele está vendo, né? Então, assim, o que é estar perto? É estar perto da emoção, do afeto, é conversar, é isso, poder falar exato. do que está sentindo. Uhum, Agora, sem perder a relação hierárquica, né? É, Porque, assim, exato. de ser amigo, não dá super para ser amigo também não chapa dá. do meu filho, né? Isso. Tem um gap de geração. O meu É, papel em relação ao meu filho eu preciso educar, não posso perder esse lugar. Posso dar risada, posso fazer piada, posso me divertir. Tem um monte de situações que dá para a gente compartilhar. Mas tem uma hora que eu preciso pôr o chapéu do pai, da mãe e bruxo, né? bancar o limite, bancar a autoridade, né? Isso os pais ficam completamente perdidos, Não rola. completamente perdidos, né? Então, assim, e aí o adolescente fica, na realidade, desamparado, né? Total. Porque, embora ele tenha que, ele vai brigar com a autoridade, faz parte, né? Assim, faz parte do ritual adolescente, brigar, se indispor, faz parte. Mas, ao mesmo tempo que ele briga, ele precisa, a Acolher, autoridade é o parâmetro, é o que dá a baliza, daqui eu não posso passar, é o que é dá o o contorno, né? contorno para ele. Se os pais não conseguem exercer essa função, eles ficam desamparados, eles ficam, né, sem contorno, né? E o que está acontecendo é isso, os pais não aguentam o tranco, né? Porque ninguém gosta de ser frustrado, lógico, né? Criança, adolescente, criança chora, esperneia, se joga no chão, né? Só que aí dá vergonha no pai, na mãe, não sabe o que fazer. Então prefere, né, ceder lá o que está acontecendo do que ser firme, ser durão, né? E aí eles pensam que também, se for o chato sempre, a Sim. bruxa que a gente fala, né? Que aí não vai mais gostar. Mas criança e adolescente tem mais argumentos. Então, o que eles falam machucam mesmo, né? Você fala, Aham. nossa, dói o coração, literalmente, né? Mas se você não aguentar e saber que é uma fase, do que ele está falando, aí você não banca essa autoridade. Então, o pai também, a mãe, né, precisa aguentar. Se Sim, não, aí se ficar sim. em dúvida também, desamparado, achando que Sim. né, não vai gostar mais de mim, então, aí que você não põe limite E mesmo. acho que é importante dizer que isso não é fácil, Não. né? Assim, essa função ela precisa acontecer, né? É importante para o adolescente que ela exista, mas achar esse equilíbrio entre ser próximo, entre ter uma proximidade afetiva e também ter autoridade, não é uma coisa simples. Acho que isso precisa ser levado em conta, Sim. né? É alguma coisa que ninguém nasce sabendo, todo mundo tem que aprender, né? É diferente ser pai de adolescente do que era ser pai de criança, então a gente aprende, você passa 10, 12 anos aprendendo a ser pai de uma criança e de repente você tem que se reinventar porque é outra Outra linguagem, é fase, outra, outro o tudo. que servia lá não serve aqui. Então, assim, não é uma coisa simples, entende? Assim, a gente está propondo como se fosse supernatural. Não, não é natural, é uma coisa que precisa ser construída, né? E outra coisa que eu sempre falo muito, cada criança também é diferente, né? Mesmo o pai, mesma mãe, mas é a mesma bronca, um interpreta do jeito, outro interpreta do outro, que funciona para um, não funciona para o outro. Então, ser pai e mãe é muito trabalhoso, não é É fácil, difícil, né? não é fácil. Assim, a parte os adolescentes sofrem dentro da parte deles, mas os pais também sofrem, né? Os pais Não é também fácil. não dá para, acho que não dá para jogar Diminuir, culpa, né? nem diminuir, nem localizar o defeito está só aqui ou só ali. Eu acho que é um É o conjunto de conjunto. coisas, né? E no filme a gente vê isso, né? Tem o próprio Ishida.
Assim, tem cenas onde ele é capaz de uma generosidade, de um amor, a amizade dele com o rapazinho do cabelo verde, né? Nagatsuka, acho Os que é isso. nomes. O cabelinho verde, aquele. Do cabelinho verde. A amizade começa porque o menino está numa situação, a gente não fica bem claro se é um roubo ou se o cara está um pouco forçando a barra para pegar a bicicleta e tal. O Ishida vai lá e dá a bicicleta, né? Assim, ele é extremamente generoso nesse sentido de tirar o outro de uma situação. O menino está desesperado, ele tira o menino do desespero, e aí gera uma gratidão e uma lealdade do outro menino. Ele é muito generoso com a irmã, antes de saber que é a irmã da Nishimiya, né? Que ainda ele pensa que é um garoto. Ele cuida, ele não deixa no frio, ele leva para casa, ele dá comida, ele dá o sapato que não serve mais. Então, assim, o mesmo cara que era capaz de fazer bullying e ser extremamente cruel, né? ele é capaz de coisas extremamente generosas. Ele salvou a Nishimiya, no fim das contas, pondo em risco a própria vida, né? Então, assim, acho que essa é uma dimensão importante, não ficar polarizado nesse sentido, que é só bom ou só ruim. A gente precisa aprender a integrar isso, né? E poder lidar com o que der com o resultado que der dessa somatória, né? Nesse sentido da O relação com os microfone. pais. Microfone, Sandra. Senão não escuta. Caramba. Nesse sentido aí, na relação com os pais, né? No filme aparece, acho que só aparece a questão da Nishimiya mesmo, né? Que as cenas com a família, né? Mais assim com a família. Tava me lembrando naquela cena onde é o Natal e ela tá preparando para o presente, né? Para dar para ele. E aí o pai pensa que é para ele, né? O presente, né? Lembram dessa parte? Não, do Natal? Qual? Nossa, não lembro dessa história. Qual parte, Sandra? Será que eu estou confundindo? Que ela faz, ela tricota um negócio, vai fazendo um negócio de tricô. Alguém lembra? Tricô. E não é do. Acho que não. É de outro filme, talvez de outro anime. Tricô, Será? não, eles fazem o bolo Eles lá fazem na um hora, bolo né? no aniversário. Tem um momento Do que ela aniversário chama da da mãe mãe dela. dela. Mas Da ele mãe vai, dela. né? Ele vai, é. Isso já faz parte Ah, do ritual dela. sei. Não é Eu acho que eu estou confundindo com outro anime mesmo. A Cândida está me dizendo aqui que eu me enganei. O tricô Obrigada. eu não lembro, acho que não é mesmo. Não. E Acho que não é esse isso. pedaço eu assisti 5 vezes. Acabei de assistir. Olha o Mas é ato ótimo. falho aí. Não, eu queria dizer assim, né? O quanto que também é difícil para pais e filhos, principalmente de deficiente, né? Sim, Ter esse limite, né? Que você está falando, né? Que vocês estão falando, esse Sim. limite de saber, porque tem uma confusão, uma certa confusão de línguas, né? Assim, pela geração mesmo, né? Pelo narcisismo, porque o modo como eu quero cuidar do filho, às vezes, não combina com aquilo que ele está Sim. precisando, né? Então, mas parece que Ah, no caso dela, né, me pareceu, pelo menos, alguma cena que talvez seja verdadeira, que eu não estou confundindo, me parece que tinha, né, uma relação razoável, assim, né? Parece que a mãe deixava ela mais livre, o pai, né, não tinha, né, e respeitavam, né, tinha uma coisa de respeito, assim, né, do jeito que ela funcionava com os outros, perguntavam como que ela estava, mas não tinha uma interferência, né? Então, acho que tinha ali uma coisa mais saudável, talvez, né, na relação. Sei lá, não sei se eu estou dela, né? é. Eu tô dela. lembrando da relação da família dele quando a mãe queima o dinheiro dele, vocês viram? Logo no Uhum. começo, quando a mãe percebe que ele ia se matar, e é uma cena, ela fica engraçada, mas na verdade, por trás daquela graça eu enxergo um desespero, né? né? Porque ele corta o calendário, né? O último dia de vida é demais, né? Ele põe o xizinho e corta o calendário, quer dizer, a vida acabou ali, Acabou. né?
Uhum. E aí, quando ela percebe, porque ela vê o calendário tudo, né? É exatamente isso. Ela entra em desespero, né? E ela sem querer, lógico, né? Mas ela Sim. começa a rir para garantir que ele não vai cometer de novo, né? Ou nem tentar nem pensar no assunto, Ela quer né? a promessa dele de que não vai se De que matar não outra vai vez. se realizar, né? O E pensamento. também, Então, é eu o acho que desespero, né? pensando nisso, né, eu estava pensando aqui como que é diferente, né, é, assim, um adolescente, a depressão no adolescente, como ela é diferente, não é? O que que vocês acham, assim, não é? Ela não apresenta, porque às vezes a gente liga a depressão com apenas assim, com tristeza, com passividade, né? E na Não adolescência é necessariamente. diferente, não é? Crianças, principalmente, né? As crianças agitam, né? Às vezes, Sim, né? Ficam sim. mega super Às vezes fica agitadas, né? O agressivo, oposto, inclusive. agressivo, né? Pode dar. O adolescente pode ficar agressivo, É, mal-humorado. Só que é difícil, porque talvez seja difícil de detectar, né? Porque o adolescente ele tem um quê de mal-humorado assim no natural, básico dele, né? Eu natural. acho que isso é uma questão que fica difícil para os pais lidarem, porque a relação do adolescente com os pais não é uma relação que valide os pais, é uma relação que questiona os pais, né? Então, assim, se você tem os pais de criança, quando você é pai e mãe na infância, como a criança depende de você, tudo que você faz é lindo, é maravilhoso, você é o herói ou a heroína, é muito gostoso, narcisicamente falando, é muito legal de ser pai de criança, porque é tudo gostoso. A hora que entra na adolescência é um outro movimento, né? Assim, não é que eles ficam chatos por ficar, eles têm uma questão da construção da identidade, né? Eles precisam brigar para se diferenciar. Se eles ficarem fazendo tudo que a mãe quer, tudo que o pai quer, dá tilt na cabeça, porque é como se o desejo fosse dos pais e não meu, né? Então, essa coisa de brigar, e tem hora que fica até engraçado, porque eles brigam por qualquer coisa, às vezes a briga não tem lógica, mas ela precisa marcar a diferença, né? Então, assim, o adolescente está nessa vibe, ele fica de difícil contato, ele fica. Para quem está convivendo com ele, é complicado, você está sendo cutucado o tempo todo, né? Você está sendo questionado, você está sendo diminuído, você está sendo. É muito difícil, né? E tem um quê disso que é normal para todos os adolescentes, que não implica depressão necessariamente, mas dentro disso pode ter sim um traço Também, né? depressivo, né? Você fica ali na. Como é que você entende? Como é que você interpreta isso? É muito difícil, é muito delicado, né? Você precisa conhecer, você precisa ter justamente proximidade, afinidade, né? Assim, como é que funciona, como é que é? Tem hora que tem que aguentar uns trancos, né? Eu vou contar para vocês um episódio engraçadinho que aconteceu recentemente. Uns 15 dias atrás, meu sobrinho fez aniversário, estava na festa, meio que te ajudando, né? E tinha um amigo dele, vizinho, próximo. E esse menino, ele busca um certo contato, né? Tem uma história, não vou me alongar nisso, mas tem uma história, ele vem procurando. E aí, no dia da festa, cada 10 minutos ele passava perto de mim assim para contar alguma coisa, né? Tava numa mesa recebendo fazendo um negócio, 10 minutos ele vem e me conta das notas na escola. Passa mais 10, 15 minutos, aí ele vem e fala assim: Ah, você já sabe que eu tive que tirar a verruga do pé, não sei, me conta a história da verruga. Dali a pouco vai de novo. Eu falei, nossa, ele está procurando do jeito dele, ele está procurando um contato, ele está procurando, né, uma troca. E aí teve uma dessas vezes que ele sentou na mesa que eu estava e disse assim que ele estava louco para que cortassem logo o bolo, porque ele queria comer bolo e ir para casa, que ele foi lá só pela comida. Se você escutar uma coisa dessa fora de contexto, beira a falta de educação, concorda? Você está dizendo que você foi só pela comida.
pode cair super mal, né? Mas eu estava entendendo, tinha um movimento ali na relação comigo que eu estava escutando. E aí eu brinquei com ele, eu falei, pô, eu achei que você tinha vindo para me ver. Ele respondeu assim, também vim para te ver, mas isso é secundário, eu vim mesmo pela comida. Então, assim, a gente tem que, ao mesmo tempo, eu Sinceridade, não né? tenho a menor Uma dúvida baita que ele estava sinceridade. procurando um contato. Então, assim, por um lado, tem uma validação, mas o que aparece oficialmente uma esculhambação de você. Se você não tiver Ouvido, né? condição, escuta e condição de levar isso na esportiva, uma pessoa rasga. Parece uma falta de educação, parece uma agressividade, parece entendeu? Pouco E não caso. é, na verdade, assim, ele tá querendo conversar comigo, mas como é que ele vai admitir que ele quer conversar comigo? É muito, é muita consideração para um adulto, entendeu? Sim, sim. Não E é dá para ter interessante, calma porque lá, né? é a idade onde, sabe aquela coisa de você colocar a cereja em cima do bolo e estragar tudo, né? Nos relacionamentos Exatamente, deles, entre eles, né? Às vezes exatamente. nos primeiros. Se você não conhece o adolescente, se você não sabe como ele funciona, você escuta uma coisa dessa, você fala assim, nossa, que menino mal educado. Se tivesse fora de contexto, entende? É difícil de lidar com isso, né? Não é fácil. E se você for mais sensível, se você achar que é pessoal, você também para de conversar na hora. Tá, Uhum. não é por você, você é secundário. Obrigada, valeu. Deixa eu pegar minha mala aqui. Eu que vou ficar. Né? E, na Ah, verdade, é o contrário, né? Isso é uma outra característica. Eles falam pelo avesso, né? Eles falam pela linguagem do contrário, às vezes, né? Então, assim, é como difícil de assim? lidar com Como isso. assim, Leonora? Explica melhor essa linguagem do contrário. Eles não vão admitir, como nessa situação, ele não vai admitir que ele quer conversar comigo, que ele quer chegar perto, né? Ele queria chegar perto, eu estava vendo isso, Uma né? onipotência, né? Ele queria conversar de algum jeito, o que exatamente não sei, mas isso estava claro. Mas eu não posso admitir, é muita moleza, é Uhum. muita, é como se fosse é interpretado como se fosse uma fraqueza, assim, como que eu posso querer, como que eu posso gostar, eu tenho que ser, até Isso, por isso é conta da legal fragilidade isso, que a... né? Você está Hã? falando, é legal isso que você está falando para a gente pensar na análise mesmo, né? No atendimento, como abordar, como compreender, né? Sim, sim, isso acontece com os pacientes, né? Né? Aquele que você avisa que vai tirar férias, ele, nem queria mesmo, eu vou viajar, não tô nem aí. Depois demora 3 semanas para voltar. Quando a gente volta, ele te deixa lá esperando, né? Assim, são diferentes, mas o adolescente ele tem essa coisa, ele do confrontar, né? Então ele para se Uhum. impor, para se na verdade, no fundo, a fragilidade está enorme, né? Assim, a Uhum. realidade é que por dentro eu estou muito frágil, mas justamente porque eu estou frágil, eu tenho que fazer uma casca. Então, assim, a casca, não, você não vai chegar perto, não, eu não preciso de você, imagina, estou nem aí para você, né? Agora, lidar com isso é difícil, né? Assim, se eu entendo que é pelo contrário, né? Quando ele Legal. fala sua chata, ele está querendo dizer, ai, que você é tão legal. Se eu conseguir ouvir essa tradução, né? Eu até consigo lidar, mas não é todo mundo, é muito raro conseguir ouvir. Então, é, se eu escuto sua chata, a tendência é eu ficar triste, eu ficar com o meu narcisismo ferido, certo? Eu vou ficar conversando com quem me acha chata? Não, né? Não é o mais normal, né? E o adolescente, ele testa a gente assim. Então, assim, tem que ter uma paciência
grande, né? Muito Tem grande. que ter uma paciência grande, tem que ter não é simples, né? Aham. A Cândida tá levantando a mão ali. Ah, Cândida! Apareceu a Obrigada, viu, Margarida. por me corrigir. nossa irmãzinha. Eu estava escondidinha porque eu sou uma intrusa aqui. Eu não sou engenheira, professora de computação. Então, assim, tipo, não entendo nada. Mas é mãe de adolescente, que Mas eu sou sei. mãe de adolescente, por isso que eu resolvi abrir a boca. A festa foi na sua casa. Isso. O que eu queria dizer é que é muito difícil mesmo, é muito difícil ser pai e mãe, né? Reforçar esse aspecto, né? Que sim, lógico que é uma responsabilidade grande que afeta e que a educação ela afeta as gerações e isso impacta a sociedade inteira, então tem que ser discutido, tem que ser falado, tem que ser visto, observado, mas é difícil estar nessa posição, é difícil estar nesse papel, né? Eu tenho 2 filhos completamente diferentes, né? Assim, personalidades completamente diferentes, e que você tem que ficar sambando para gerenciar isso, porque o que cada um precisa é diferente, você tem que, em alguns aspectos, tratar igual, né? Enfim, basicamente, tudo pode gerar trauma, né? Então você fica o tempo todo pensando qual é aquela hora que você vai estragar a vida do seu filho, que ele vai sofrer, né? Porque as coisas têm impacto, né? A gente E pisa na bola, mas não traumas assim também não é tão poderosa assim, né? então, a gente quer acreditar que não, né? Mas A gente tem que tentar que o saldo seja mais positivo, mais acertos do que erros. Mas eu Não dá para tive. garantir que não vai acontecer. Vai acontecer porque a gente é gente, né? Sim, mas essa consciência ela é difícil de lidar também, né? Sim. Porque ela fica convivendo com você o tempo todo. Então, cada espirro que você vai dar, você tá lá pensando qual o efeito que isso vai ter, né? Então, às vezes, por exemplo, você vai colocar limite no momento que teu filho não está aguentando, não está suportando aquilo. Aquilo é doído de um jeito assim descomunal. Pode até ser que seja bom, que seja necessário, mas às vezes pode vir no momento errado, porque você não conseguiu perceber o impacto que aquilo tem, né? E do mesmo jeito, às vezes você pode falar que está muito bom, lindo, maravilhoso, coisas que você não está vendo o que tem por trás ali, que aquilo ali não estava bom, né? Então, eu queria reforçar esse negócio que é muito difícil estar nessa posição, e eu acho que é mais difícil ainda estar nessa posição com consciência da responsabilidade e da importância do papel, né? Eu tive a sorte e talvez um pouco a tortura de ter uma irmã que estava fazendo psicologia quando eu tinha 15 anos, né? Uma irmã que o quê? Que estava estudando psicologia desde quando eu tinha 15 anos, e que então ia contando, né? Assim, eu tive a oportunidade de entender algumas coisas do funcionamento humano cedo, a ponto de escolher trabalhar com computação, porque eu achei que ser humano era um pouco complicado demais para eu lidar. Né? Traumatizei. Parece que foi mais trauma mesmo. Mas aí depois eu descobri que, na verdade, o legal é ser humano mesmo. O ser humano é que é bacana. O computador não dá, tem limite do que evolui. Mas ter essa consciência torna tudo muito difícil. Então, eu acho que também... Eu acho que tem muitos pais que já lidam com... Eu acho que um dos problemas que a gente lida hoje é que existe uma sobrecarga de trabalho muito grande. É muito difícil você, com um monte de exigências adicionais, você ainda está super atento ao seu filho, super prestando atenção em tudo que está acontecendo, conseguir ter sensibilidade para perceber as emoções e como é que vai lidar com isso.
Às vezes a gente não tem tempo nem para a gente, né? Nem para se perceber e eu, entender o que está acontecendo com a gente. eu acho que tem uma necessidade de procurar um caminho mais fácil. Eu acho que assim, acho que para todo mundo a vida tá difícil demais. Então, qual o caminho mais fácil? Então, o caminho mais fácil é não olhar direito, o caminho mais fácil é não refletir muito sobre as coisas. O caminho mais fácil é uma eterna busca do caminho mais fácil, porque não está dando para lidar com tanta coisa. E aí, nessa busca do caminho mais fácil, como civilização, a gente está se perdendo, porque para ter uma civilização não é fácil, você precisa E parar eu e acho que pensar a nas gente coisas. vive um tempo em que os caminhos fáceis eles são oferecidos assim, Grande escala. você tem resposta para quase tudo, né? Assim, não que sejam boas respostas, não que sejam boas, né? Ter oferta de resposta não quer dizer que a resposta seja uma boa resposta, mas é um mundo que oferece de tudo, tem solução para tudo quanto é problema, Imediata, né? baseado em moda, baseado em grana ou falta de grana, enfim, muitas E coisas. eu Isso É, também confunde, né? e eu brinquei, né, a questão do trauma, mas assim, a gente vai errar um monte, né? Mas assim, não tem mágica. O caminho qual é, né? Às vezes a gente passa batido mesmo, mas quando a gente percebe que errou, que foi exagerada a bronca de repente, dá para conversar depois que passa a emoção, né? Oh, nossa, você viu quanto que eu fiquei brava, né? O que será que aconteceu que eu cheguei nesse estágio? Essas coisas é importante falar para a criança, porque a gente é humano também, né? Vai ter dia que a gente está cansadérrima, né? Vai estar desesperada, brava. Então, descatita lá, às vezes, com o adolescente, com a criança, né? Só que, assim, não precisa pedir perdão, né? Nada disso, assim. Mas, olha, eu exagerei aquele dia. Sim. Mas o que aconteceu? Por que eu cheguei nesse ponto? Vamos conversar, né? Para a gente entender juntos aqui. Se desse jeito não foi legal, achei que você ficou muito chateado, mas que outra forma, então, né? O que aconteceu? Vamos pensar junto, né? Porque a gente vai pisar na bola e muito, Mas você né? está Não é pouco disposto, não, né? né? Mas Você está ter disposto. essa reparação, aí a gente consegue fazer é o caminho. E acho que através disso é possível você. Eu estou pensando na questão da proximidade afetiva, né? De você ter uma troca afetiva. Assim, é difícil, né? Não tem receita, Não, e a gente pode errar, muito. né? Mas é o que a gente tem. É você conhecer a criança ou adolescente que você está, é você observar, é você notar, por exemplo, você tem que ter noção de qual é o padrão, para se tiver uma mudança de padrão muito importante, seja no sono, na alimentação, na agressividade, se alguma coisa acontecer muito diferente, para você estar atenta, né? É o que dá para fazer, mas a gente também tem limite, né, Candia? Assim, assim, como é que a pessoa sente, a gente precisa ter um cuidado na forma de tratar, pensar como é que isso vai chegar, mas o controle sobre como a pessoa recebe, a gente não tem, Sim. né? A gente não O que tem. eu falo bem muito para os pais. Quando vê que vai, porque emoção tem, né, gente? A gente sente raiva, sente ódio, a gente fica bravo com o filho, sente raiva de filho, né? Sim. Sim, fala para ir para um canto e você vai para o outro, para a gente esfriar a cabeça, né? Vai lá, né? Ele fala, vai pensar, mas o tempo é nosso, né? Nem deles, né? Vamos ver, deixa esfriar um pouco para ir dá para ver o que dá para fazer, né? Porque às vezes a gente briga, me grita na hora, Sim. mas depois a gente conversa, né? Eu acho que tem uma margem de erro aí com a qual a gente tem que lidar, entende? Sim. Infelizmente, né? Assim, Mas a gente cuida, a gente deve cuidar, né? Não estou falando de modo algum para larga, Abandonar também não dá. abandona, deixa para cada um. Não é isso. Eu acho que esse esmero é uma coisa importante, essa atenção é uma coisa importante, mas eu acho que tem uma medida aí que às vezes a gente não tem, né? Eu estou pensando particularmente na questão do suicídio, né?
o que acontece dentro da pessoa, é importante a gente estar atento, claro que é importante, né? Mas a gente não é onipotente, você não vai estar dentro dela, você não vai estar, você não tem a medida de como as coisas estão atingindo, de como ela está processando, a pessoa está processando as coisas. E às vezes eles não dão dica Às nenhuma, vezes né? eles não dão Não dão dica, dica, não entende? tem A como pessoa às vezes, Sim. quando ela pega e faz, quando você vê, tá feito, E aí né? fica os porquês, né? Às Por vezes ela. quê? Por quê? Exatamente. E aí a meleca é essa, É essa. né? Que para quem fica, tem que elaborar um luto, como em qualquer perda, mas não é um luto trivial, é um Qualquer. luto que tem um porquê e nunca será respondido, né? Assim, a gente pode fazer interpretações e hipóteses mil, mas a resposta a gente não tem, porque isso está na cabeça do que foi, A né? própria personagem, né, gente? Ela estava numa festa de final de ano, tudo bem, É né? surpreendente, né? Ao ver o filme, é surpreendente você imaginar que ela vai sair dali para se jogar, né? E assim, porque a irmã pediu que ele pegasse a máquina fotográfica. Sim, Se isso foi também uma uma sorte, coincidência, né? digamos assim, É. né? Porque Mas ninguém iria imaginar, né? Então, Achei- assim, tem uma margem de erro que a gente precisa lidar com ela, entende? Devemos ter cuidado, vamos nos esmerar para isso que trabalhamos. Mas É que assim, a gente tem que ter a noção do limite nosso, que a gente também não é impotente, não é onipotente, né? Eles não são, a gente precisa ensinar, e a gente precisa saber que a gente também não é. Então a gente faz o melhor que pode. Mas eu E acho que reza. muita gente pouco disponível para essas né? Por isso que eu A reflexões. fé às vezes ajuda. Às vezes eu brinco que eu nem sou evangélica, nem muito Não. religiosa, nem nada, mas tem hora que só Jesus na causa. Ai, gente, né? Mas o que eu A acho gente que tem que acreditar, né? Sim, mas tem caminho, tem solução, com certeza. Mas isso envolve um esforço que nem envolve duas coisas: Sem dúvida, conhecimento sem e dúvida, esforço. sem Que dúvida. conhecimento muita gente não tem, nem mínimo, e o esforço muita gente não quer fazer. Sim, em parte é por isso que a gente está assim, né? Assim, esses movimentos, essas coisas sociais que a gente está vendo é um pouco resultado disso, né? Todo mundo quer ir pelo caminho mais fácil, Tem não as vai rolar, consequências, né? né? Tem Mas coisas muito que você não sensível consegue. às colocações da Cândida, né? Que foi trazendo. Eu acho que a gente precisa ensinar, né? Sei lá, eu acho que falta ensinar um pouco que o erro existe, né? Que a gente é humano e né? A gente não ensina a criança a errar, a gente ensina a acertar, né? Mas às vezes a gente precisa colocar o erro também, né? Eu estava falando aqui com a Aline no chat. Aline, você estava querendo falar? Abre o microfone. Vale, Aline. Aí, eu tava com dificuldade aqui. Abriu, né? Abriu. Foi. Então, uma coisa que eu achei interessante, eu não consegui assistir todo o filme, mas eu assisti até mais ou menos a metade. E uma coisa que me deixou bastante assustada, além do início, né? Ele tá tentando se suicidar, a gente não espera isso logo de cara. Eu também percebi um delay nessa participação da mãe, ou enfim, do responsável pela menina, que eu esqueci o nome dela, que né, usa o aparelho auditivo, porque o diretor, quando ele foi na sala de aula, ele falou assim: a mãe da não sei o que ligou aqui e disse que ela já perdeu 8 aparelhos auditivos. Entende? Então, assim, o fulano se suicidou e não deu sinal. Sério? Que não deu sinal? Sabe? Isso fica, assim, uma indagação para mim. A menina, ela precisava dizer, tipo, a mãe não teve esse interesse anterior em saber quantos aparelhos ela estava comprando para repor, tipo assim, como que a menina estava indo na escola sem aparelho? Não, ela perdeu 8. Então, assim, a mãe esperou
8 aparelhos serem perdidos para ela tomar uma providência. Então, Uhum. eu acho assim, eu parei para refletir depois aí do que vocês estavam dizendo e tudo mais. Eu não tive tempo também para elaborar assim até o momento que eu vi o filme. Mas aí, ouvindo vocês dizerem, assim, eu acho que fica tão nítido que o erro está na desatenção dos pais, porque não é possível. Não é possível. Ai, não dá nenhum sinal. Sério? Sério mesmo? Não é porque a pessoa não disse, ela não deu nenhum sinal. Tava claro que ela estava sofrendo bullying na escola, né? Uhum. Então, assim, pergunta, né? Ah, o que que aconteceu com o primeiro aparelho? O que que aconteceu com o segundo? Ah, eu perdi. Uhum. Ai, né? Ah, eu perdi. Pode acontecer. O segundo, Uhum. o terceiro, continuou perdendo? E outra, Uhum. você conhece seu filho, você sabe qual que é o estilo dele. Se ele é do estilo perdido, que, né, de esquecido, eu sou uma pessoa esquecida. Ou, por exemplo, o meu filho é o oposto, ele não é esquecido. Então, assim, se ele começa a me dar essa desculpa que ele esqueceu, eu sei que é fake, eu sei que é mentira, porque não faz parte do perfil dele. Essa, Uhum. essa desculpa não cabe. Então, assim, eu acho que falta a gente conhecer mais os nossos filhos para entender o que que dali ele está vindo de verdade ou de mentira, né? E falta, com certeza, ter essa preocupação, ter essa vontade de impor limites e sofrer as consequências desse limite que a gente está dando, porque vai vir muita raiva, né, por cima da gente. O Uhum. meu 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Uhum. E sim, foi dado o celular para ele muito precocemente, sem a minha vontade, porque, né, enfim, houve uma separação de casal que o pai quis dar para ter esse contato com o filho, mas é um trabalho para mim complicado ficar limitando esse acesso, né, de tempo desenfreado do celular, de jogo e tudo mais. E aí, isso foi um embate para mim essa última semana, de eu falar, Lucas, sai do celular, Lucas, sai do celular. E ele, assim, né, já vou sair, e não sai. Aí eu fiquei assim, puxa, como que eu vou fazer isso, sabe? Porque é ele que tem o controle daquele Family Link, que a gente coloca, né, o tempo, e ele não coloca tempo, ele deixou assim, né? Uhum. Enfim, aí eu pensei, eu falei assim, eu ouvi esses dias uma outra psicóloga falando numa live que na casa dela eles colocam os celulares dentro de uma caixa, um certo Uhum. período, né, para ter esse contato, para ter esse convívio. Falei assim, eu vou ter que fazer isso, porque só falar não tá dando com meu Uhum. filho, ficando irritado comigo, ele fica respondendo e ele fica frustrado, ele queria começar a chorar porque eu falei para ele sair, e é uma coisa que eu tenho falado faz tempo, sai, vai fazer outra coisa, e não adianta. Eu falei assim, eu vou ter que começar a tirar o celular da sua mão porque você não está me respeitando. Aí piorou, né? Ele ficou assim. Então, eu pensei assim, eu vou ter que usar uma outra técnica para não ser tão chata, né? No dizer, no falar. Ah, então, chata vai ser mesmo. Sim. Mas a dica, Aline, né? O que eu falo, pelo menos com os pais, é fazer combinados, né? Pense como é o seu combinado com o eletrônico lá, ou com o celular, né? Quantas horas você acha que você aguenta e que ele aguenta, né? Sim. De ficar com e sem, entende? Aí você vê aí o que você aguenta. Aí vai falar combinar com ele. De tal horário, fazer uma rotina mesmo, né? Tal horário é É, lição de casa, tal horário você usa o era, celular. Oi? não, isso é uma coisa que eu já fiz Os comumente, mas combinados. acaba saindo do eixo, sabe? Acaba voltando para aquela rotina o Então, tempo todo. Então eu pensei, bom, esse negócio de ficar na caixa, É fica. uma sim. dica. E talvez, Aline, pensar assim, que tipo de atividade, que tipo de que vocês gostam, podem ser gostoso de fazer junto, alguma coisa que gere um interesse para ele, uma motivação maior do que o celular, né? Ou pelo menos da mesma Não, proporção. Não é não uma coisa fácil, porque justamente o jogo tem essa sedução, ele tem essa, Né? né? Não é uma coisa fácil, mas e para cada família, para cada dupla, para cada trio
assim, não posso falar para você joga baralho, joga Uno. De repente, para você não funciona, ele não gosta, entende? Você tem que descobrir o seu caminho. Eu Mas concordo, ou mas sair, ou passear no sair. parque, andar de bicicleta, assim, descobrir uma atividade que você possa oferecer como alternativa, para não ficar o gostoso, a parte prazerosa só no aparelho, né? Só na tela. eu concordo, mas em partes, porque eu creio que assim a gente tem que também propor para a criança o vazio, o espaço dele ser criativo. Sim, sim, A gente ficar, faz isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Porque sim, assim, o celular entrega isso. Agora eu estou jogando isso, eu estou jogando aquilo, ele vai te conduzindo, os videozinhos vão te conduzindo. sim, É sim. importante, né? A criança assim, o que que eu vou fazer? Eu falo, não sei, o que você quiser. Então, assim, aí buga a mente, né? Tipo, nossa, agora eu vou ter que criar algo, mas o quê? Não sei, você decide. Então, assim, eu Uhum, acho que ter esse espaço pro, eu não quero fazer nada, beleza, não faz nada. Quero fazer algo, faça, sabe? uhum. Então, assim, a gente só ficar querendo transformar a vida da criança em super legal, vamos lá no parque, vamos isso, Ah, vamos não. aquilo, não é pra gente sustentável, né? Então, Sim, sim, lógico. Você nem ter aguenta, né? Você, você tem que ser, como fala, animador do parque, né? Para estar o É tempo todo verdade. pensando na atividade, não é? E quando ele não quiser fazer É, nada, é, né? Ou ele ficar, como é, você falou, paralisado, ou chorar, vai ter que chorar, vai ter que é que, deixar, né? é que eu acho que talvez É aguentar a frustração, o né? jogo, o vídeo, enfim, essas coisas todas que a criançada de hoje já nasce com isso, né? A gente não tinha esses momentos, né? Isso foi aparecer muito mais tarde na minha vida. Mas eles já nascem com isso. Eles dão um pouco essa ilusão de, ao mesmo tempo que você está descansando, você não está no vazio, né? Porque aquilo está mexendo com as ideias, está mexendo está te estimulando num outro sentido. Você não está necessariamente mexendo o corpo, mas você está sendo estimulado pelas ideias, pelas imagens, né? Eu acho que isso é uma coisa para se pensar mesmo, né? Que reflexo, até se estudar, se observar, né? Onde é que a gente vai parar com tanto estímulo, né? Tá Verdade. demais, né? Quando eu estava na faculdade, tinha um curso que chamava assim, estimulação precoce, que era para estimular mais as crianças. Assim, hoje em dia, 30 anos depois, isso não faz o menor sentido. Rasga esse curso, porque tem como que estimular menos e não mais, né? Assim, é um outro jeito de viver, né? Que a tecnologia de alguma forma trouxe para a gente, E é né? super atrativa, né? E é Vamos super combinar. atrativo, e é como você diz, um vídeo puxa o outro, um jogo puxa o outro, a própria dinâmica do jogo, você quer ganhar, você perdeu, mas você quer ganhar de novo, vou tentar outra vez. Eu não saberia te dar dados, mas tem estudos que falam até da produção de hormônios do prazer, quando você está jogando um jogo de tela, enfim, com videogame, essas coisas. Então, assim, não é simples brigar com isso, né? Assim, combater isso. Agora, de alguma forma, a gente precisa, né? No sentido de manter a humanidade, entende? Assim, a gente, para a gente ser humano, para a gente se relacionar, não existe outra coisa. Você tem que aprender a lidar com afeto, você tem que aprender a conversar, você tem que aprender a lidar com o diferente, né? Porque ninguém é igual, nem irmão gêmeo univitelino não é igual. Né? Assim, a personalidade pode ser diferente, vai ser diferente necessariamente, né? Tomara que seja, vai ser muito ruim se eles ficarem simbiotizados, né? Então, assim, é o diferente que traz o crescimento, que traz a criatividade. Se a gente negar isso, é complicado. E se a gente não. Isso não nasce pronto, isso não vem da fábrica. Nenhum ser humano nasce sabendo se relacionar, não sabe nem lidar com o sentimento. Na verdade, não sabe nem o nome do sentimento quando nasce, né? Isso precisa ser aprendido, isso dá um baita trabalho para aprender. E para se relacionar, a gente precisa disso. Então, por mais legal que
o jogo seja, que a tecnologia seja, em algum momento a gente precisa dessa habilidade, porque vai enroscar, entende? Seja na vida pessoal, seja na profissão. Como é que dá para viver sem lidar com gente? Não dá, né? Então, assim, precisa dessa habilidade, né? Essa que é o desafio, talvez seja como que a gente vai preservar num mundo de estimulações tão grandes e tão diversas de outras áreas, né? Acho que a Eliane quer falar, né? É isso? A mãozinha? Isso. Vocês estão me ouvindo? Olá, boa tarde. Tá meio baixinho. Deixa eu ver se eu melhoro colocando o Melhorou, microfone aqui. Melhorou? obrigada. Chamou muita atenção a fala de vocês, e aí, ouvindo a Cândida também, fez muito sentido, muitos pontos que vocês trouxeram, principalmente na questão dos limites, né? Eu estou tendo a oportunidade de ver um recorte que tem me chamado muita atenção. Eu trabalho num CREAS, né, aqui na cidade de Peruíbe, e o que eu estou vendo assim com muita frequência, os pais que chegam no conselho tutelar e falam que querem que os filhos sejam acolhidos porque já não conseguem mais lidar com esses adolescentes. Então, assim, Uau! Querem literalmente colocar no abrigo? isso, literalmente chegam lá e dizem assim, olha, eu não quero mais, Vocês que deem. Estado, faça alguma coisa. Uau! E isso é uma questão que tem me pegado bastante, assim, né? Porque aí a gente começa a pensar, e é sempre uma colocação que eu faço essas crianças, elas não nasceram adolescentes. Não é que chegou na semana passada e essa semana os pais estão querendo, olha, leve embora que eu não estou dando conta. Houve uma construção, houve uma relação que se construiu aí, né? E aí vocês trazem uns pontos que eu acho que faz muito sentido com essa conversa, porque o que eu vejo também que tem um atravessamento que está da ordem do socioeconômico, né? Cadê o tempo desses pais? E aí a Aline traz algo que é para mim, assim, que é um dos questionamentos que eu faço bastante. Os sinais que essas crianças vêm dando ao longo do tempo e os pais não conseguem perceber. E aí eu também vou olhando por que eles não conseguem perceber, né? Uhum. Não são capazes de fazer uma reflexão como essa que a gente está fazendo aqui hoje, Uhum. né? Então, fica complicado porque, num primeiro momento, até os técnicos que estão envolvidos no caso, né? Pensar que, não, mas a culpa é desses pais, né? Ah, eles deixaram, eles fizeram, eles não olharam. Mas aí tem um outro lado, né? Quanto esses pais receberam? E aí me Uhum. assusta ver essa coisa transgeracional, sabe? Não receberam, aí não tem para ofertar, e aí esses adolescentes não estão recebendo, não vão ter para ofertar, e começa a ficar uma coisa muito maior. Talvez a gente já esteja na segunda ou terceira geração de abandonados, né? Assim, Exatamente. crianças e adolescentes de hoje já são filhos de pais que tiveram pouca estrutura, pouco investimento nesse sentido. Eu estou pegando de 3 gerações. É. 3 gerações de abandono, e tem me assustado bastante, sabe? Como é que a gente faz também um movimento para interromper esse ciclo? Sim. Porque vai dar continuidade, né? Se não parar, isso vai seguir, né? Sim. E eu Sim. fiquei muito pensando, principalmente numas falas que eu não me lembro, eu anotei, mas eu não me lembro quem falou, mas assim, da questão das soluções imediatas, que aí está aparecendo talvez para cada contexto de uma forma diferente. A solução imediata que esses pais estão adotando leva lá para o conselho e dá um jeito, assim, o Estado deu um jeito, né? Sim. E aí cada um dentro daquilo Como se tivesse divórcio de filho, né? Isso. Como se fosse assim. Exatamente. Aí você olha um pouquinho, aí são famílias que
estão passando por uma reestruturação, né? Ah, eram casados, não, tem esse filho, mas aí separa desse companheiro, aí tem um outro companheiro, aí não estão um pouco, uns pais voltados um pouco mais para si mesmo, tentando dar conta de coisas consigo mesmo, e aí não consegue olhar para essas crianças, não consegue olhar para esses adolescentes, né? E o quanto isso vai se repetindo, né? Sem E, dúvida, se não fizer nada, vai repetir cada vez mais. e isso, assim, então sem tempo, por quê? Porque precisa comer, sabe? É num lugar de vulnerabilidade tão grande que não tem tempo, porque estão tentando comer, né? E Sim. dentro de um contexto que a gente está vendo agora tão difícil, com tantas pessoas passando fome, né? Sim, Que a gente viu esse quadro se agravando, e aí a gente tem a questão da pandemia, que se coloca sim. também, tá tudo muito, sabe? E aí eu estou vendo, estou assistindo umas situações que buga, né? Que você fala, meu, por onde a gente começa a pensar, e aí você começa a puxar o fiozinho e vai te levando para um lugar anterior, tá? Mas e o que aconteceu antes? Aí você volta mais um pouquinho, aí Sim, você volta uma, duas gerações, sim. tá, tá, tá surpreendente. Então, assim, essas falas conversaram muito com o que eu estou vendo, só que aí eu estou vendo num lugar mais agravado, talvez, não sei, Sim, sim. potencializado, acho que é uma palavra boa para usar, né? Eu acho que Potencializado de uma da onde maneira. você está, o problema já cresceu socialmente, né? Assim, talvez a origem seja a mesma, mas ele já teve ressonâncias. É por isso que é difícil, porque assim tem que pensar comprido, super É, comprido, no sentido de, enfim, grande política pública, como, né? Não adianta só dizer, olhe mais para o seu filho. É É. pouco isso, né? E eu estou Ah, pensando, e o cuidado com a saúde mental, né? Porque nunca então, existiu, né? E aí a gente de, vai vendo como só vai piorando de mesmo, de qualquer fato, né? A forma, gente não tem um trabalho nesse então, sentido, de né? qualquer forma, acho que tem uma coisa assim, a gente aprende a lidar com o sentimento, a dar nome para o sentimento, a conversar, a gente aprende fazendo, a gente precisa do outro ser humano, né? Então, assim, qual é a política pública que vai ajudar? Não sei te responder. A gente teria que pensar cumprido assim, uns 5 anos para chegar mas eu acho que precisa partir disso, né? Não tem outro jeito de você construir, formar um ser humano que não seja investindo nele, investindo numa relação com ele e oferecendo o seu ser humano, né? Algum ser Como humano, modelo, né? né? Tem que ter um ser humano anterior que Tem que ter um receba e modelo. que ofereça isso como modelo. Bom ou ruim, com acerto, com erro, não precisa ser perfeito, mas assim, precisa ser humano, né? Acho que essa é a questão. A gente vai, talvez, assim, você vai pensando nas coisas econômicas, né? No teu caso, você está falando da extrema pobreza, mas se você pensar no Na outro extremo, riqueza, na riqueza, também está cheio de pai e mãe, cheio da grana, abandono. e que só pensa nisso e que o filho não sabe nem o que o filho está fazendo dentro de casa, né? Então, assim, se a gente tiver uma mentalidade como sociedade que valorize, que foque só nisso, nós estamos bem complicados, nós estamos bem em caminho ruim, né? Porque precisa ter condição de, em algum momento, não precisa brincar com o filho o dia inteiro, mas você precisa ter 10 minutos, você precisa chegar em casa, você precisa ter meia hora para ver, perguntar para ele o que foi que ele viu na escola, o que aconteceu hoje, que é esse joguinho aí que você está jogando no celular, entendeu? Pode ser pouco tempo, mas precisa ter tempo de qualidade. Agora, de fato, para você ter essa disponibilidade, você precisa de toda uma infraestrutura, né? Emocional, né? Para ter o emocional. Então, você precisa estar bem dormido, você precisa estar alimentado, tem toda uma base até orgânica né, que precisa estar constituída. Então, assim, de fato, precisa pensar grande, né? Mas assim, só dá para humanizar através do humano, entende? É,
Eu acho que isso, como é que a gente vai fazer? Eu acho que essa é a questão da atualidade, né? A gente tem tanto conhecimento, tanto recurso, tanta resposta, tanto remédio, tanta solução para tanta coisa, Mas o e a emocional gente vai está se ficando. perdendo no beabá da emoção, entende? A ponto de que quando você vê, tem um menino de 13 anos matando uma professora, né? Né? E gente conversando e falando sobre isso, quer dizer, que a molecada não fala mais, né? No meu tempo, o pessoal falava das mulheres bonitas, da revista Playboy, ninguém pensou mais nisso, fica todo mundo pensando no nazismo, em como ferrar o outro, o que está acontecendo com essas cabeças, né? Né? Não a gente individualmente, mas como sociedade, o que a gente está oferecendo? Né, a gente tem que tentar oferecer uma outra coisa. O que eu acredito, dentro de tudo que eu já estudei na minha vida, eu acredito nisso, assim, só dá para você... você tem que ser humano em primeiro lugar. Sabe aquela história do avião que você põe a máscara de oxigênio no seu rosto para depois colocar na criança e garantir que os dois vão ficar bem? A gente tem que ser um ser humano bom para oferecer um modelo tão bom quanto possível, para que isso seja baliza, seja ponto de partida para o outro poder se espelhar. Né? Não que ele vá ser igual necessariamente, ele vai ter que achar o caminho dele, mas assim, sem esse espelho, não forma. A gente fica bicho, né? Isso eu trabalho muito com as famílias lá, né? A importância da gente se cuidar, né? De ter o nosso espaço, de cuidar da saúde mental, porque a gente consegue cuidar melhor do outro, né? Se a gente está esgotado, cansado, né? A gente só cuida do outro, né? Porque o bom é o outro, se dedica, a gente se esgota, se esvai, as forças, tudo, né? Então, não, a gente precisa ter o nosso espaço, fazer as nossas coisas, não é egoísmo, isso que elas acham Ter muito os é limites, egoísmo. né? Ter os próprios limites, né? Essa é uma coisa que não... Às vezes mãe acha que mãe é aquela coisa abnegada, Que que tem que se, né, larga dedicar tudo, tira a roupa total, do né? corpo, Pro né? filho, não, A né? gente faz Vai isso morrer de pouco. frio a gente e o outro, né? Não pode. Faz, verdade, mas assim, né, não precisa ter limites Precisa também, exagerar, né? né? Não precisa exagerar, A gente precisa precisa... se cuidar. acho que é a coisa da autoridade, né? Saber que a parte do meu cuidado com o outro é me cuidar, né? Também, né? Mostrar para ele que eu sei, que eu também, putz, para mim não deu, aqui eu não vou. Poder reconhecer, é o modelo de reconhecimento de limite também que a gente dá, né? Enfim, Acho que é Olha, complexo. muito. Meninas, estamos aqui há Nossa, 2 horas pela minha conta. Então já é 19h11. Tem a Marília, a última palavra aí, Marília. Fala Fala um um pouco. Fale, Marília, mãozinha. desculpa, sua mãozinha ficou... Imagina! Da primeira vez eu nem sabia como levantar a mão, agora que eu vi aqui, achei um lugar onde sabia que eu sempre vou interrompendo. Não, eu Vamos adorei, né, aprender. o exemplo da prática, né, tanto da Cândida quanto da Aline, né, e dizer para você, Aline, que é impossível competir com o celular. A gente sabe, né, o quanto isso é difícil, mas talvez se aproximar, né, desse novo, né, normal, que todo mundo fica no celular o tempo inteiro, né, então tentar se aproximar dessa forma, porque competir com o celular você vai perder todas as vezes, então, assim... ou na maioria delas, mas tentar se aproximar, talvez, né, do seu filho, enfim, até pelo celular de início, né, porque talvez largar o celular no primeiro momento vai ser meio difícil, né, mas ir encontrando meio termo. Os tempos, aí. né? Exato, E mas... talvez a gente precise acreditar também que o contato humano, né, a troca, nem que seja uma conversa, uma brincadeira, vamos fazer uma gelatina junto, 10 minutos ali na cozinha fazer uma gelatina, que é um negócio bem simples. Talvez a gente precise também acreditar que essa troca humana ela tem valor, que as crianças também podem se interessar, porque acho que a gente acaba achando que o jogo é mais legal, que a tela é mais bacana, que eles não vão se interessar, que
ainda mais adolescente que tem esse trato meio assim, meio um pouco caso, assim, com a gente, às vezes a gente desacredita, fazer força para quê? Mas às vezes é importante, às vezes é isso que vai fazer a diferença, né? Assim, as crianças precisam disso, elas têm interesse, elas querem saber como é que é essa troca, né? A gente precisa acreditar para poder oferecer, né? Porque senão... Eu vejo muito no grupo de adolescentes, né, que eu tenho. Tenho um principal que ele chegou, a mãe que mandou ele para o grupo, né? Ele é deficiente auditivo também, mas aí ele sentou no primeiro dia quase de costas para a galera. Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Só que lá eu não uso eletrônico, né? Até uso assim quando eu vou fazer mostrar alguma coisa para eles, algum assunto, mas aí a gente joga, né? Tem jogos variados, brincadeiras. E às vezes eu levo aquelas brincadeiras que eu brincava, sabe? Que eles nem imaginam como é que era. Aí eles começam a querer ver, querer se interessar, meio assim, meio com aquela cara de que não tô nem aí, mas depois aí volta, fala que brincou lá na casa, sabe? Conhecer uma brincadeira nova. Então tem que insistir, né? Não pode desanimar, mesmo eles fazendo a às vezes a gente careta. desacredita, né? A A gente gente acha que eles vão achar que é correram, babaca. ultrapassado, que eu sabia. Enfim, pode acontecer, às vezes, às vezes. Mas assim, a gente precisa acreditar também. Tem algo, independente da atividade, tem algo na troca humana, né? Que o ser humano busca, né? Isso Outro dia eu a levei gente cama de busca isso. gato. Vocês lembram cama de gato? Que precisa do outro, assim, Não dá para brincar barbante, sozinho. né? Sozinho não dá para brincar. Então, nossa, eles ficaram a sessão toda brincando de cama de gato. Que aí precisa do outro, aí como é que faz? Como é que não faz? Adoraram, e é uma coisa só um barbante, gente, não precisa nada. Foi Sim, muito boa a experiência, sim. É curtiram. muito simples. Tem Agora mais a uma Cândida mãozinha. está querendo Fale, falar. Candinho. A última agora, tá bom, Cândida? Tá bom. Eu penei muito com esse negócio das telas, onde era muito complicado proibir, porque pai e mãe trabalham na frente do computador o dia inteiro, como é que você vai dizer que não pode? Enfim, tentei de tudo, a limitação de tempo, coisas que dá mais certo, dá menos certo. Observei desde muito cedo que muito tempo dava muita irritação, esse excesso de estímulo levava assim a muita irritação. Assim, acho que a boa notícia, eu não sei se acontece com todo mundo, mas meu filho que agora está com 15 anos, por incrível que pareça, agora ele está procurando mais contato com a gente. Assim mesmo, Candinho. Então, assim, tem hora que você acha que não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas essa repetição, ela parece que uma hora a ficha cai. Então a gente chama para jogar jogo de tabuleiro, que aí joga a família toda junta. É jogo, mas é num outro contexto. Ele deseja, ele fica assim, tem hora que ele fica infernizando, vamos jogar no jogo de tabuleiro. Ele gosta de cozinhar junto, aprender a cozinhar, que eu falo, legal, você precisa saber, porque você vai crescer, você precisa ter autonomia. Então tem umas atividades assim eu acho que vai ficando mais claro, né? Também eles vão ficando mais velhos, vai ficando mais claro que o mundo é maior. Então calma, tem esperança, vai, melhores tempos virão, tem Da esperança. Aline só tem 10, falta um pouquinho ainda, Aline. Falta 5, daqui 5, vamos torcer que esteja melhor. Isso. Que legal, gente. Boa. Eu acho que vocês trouxeram uma coisa muito bonita, Pare assim, no né, para o No encontro. microfone, Sandra. Caramba, hoje eu tô... Senão a gente vê que você está falando, mas não escuta. não escuta nada, né? Então, eu estava falando que esse encontro nosso aqui, né, com vocês, parece que trouxe uma coisa muito bonita, assim, né? Teve uma particularidade muito, talvez porque o grupo participou, né? Mas parece que houve uma troca, né? Há várias vezes, né, Eleonora, a Patrícia está falando de troca, de humanização, né? E eu achei bem bonito, porque houve, assim, né, alguém dizendo, olha, né, a Marília, olha, Aline, assim, a Cândida disse, olha, mas então, né, e cada uma podendo, né, vamos dizer, compartilhar com a outra, ou sei lá,
dar um pitaco e trocar, né? E se importar com o outro, né? Então, eu achei bem bonito que foi um fenômeno, né? Que foi acontecendo aqui, essa interação, né? Essa interação empática, né? Que foi surgindo. Então, muito obrigada, eu acho que foi um momento muito bonito, a gente se aproximou bastante, eu já tinha visto a Eliane, mas nunca tinha conversado assim com ela, né? A Cândida, a primeira vez que a gente conhece. Cândida, tá às ordens, sempre venha, viu? No Caminhos, participe. Não importa qual a profissão, né? Qual área você trabalha, né? É muito importante essas discussões, né? E a Aline também, né? A Aline, venha também, participe, traga sua experiência, né? É tão importante, né? Tudo isso, né? A Ana já tá, sempre vem para cá, né, Ana? Participa, a Marília, a Cecília, ficou quietinha aí, mas a Cecília também acho que queria falar um monte de coisa, né? Fica para a próxima. Mas assim, muito bom, muito Só falar obrigada. rapidinho, vou só falar Fala. rapidinho, né? Fala. E a ausência do filme do casal parental, né? Vocês fizeram aqui a dupla de dois. Que legal. Olha lá. As funções, É né? verdade. As funções. Muito A gente bonito. tem essa característica. Mas Eu acho agora que eu é agradeço que eu acho e que é vou deixar fundamental. para vocês falarem a última palavra e a gente encerra, tá bom? Bora lá. Fala, Paty. Olha, para nós também é assim, a gente tem experiência mais do consultório, como eu falei, até do grupo, da instituição, mas essas novidades de falar com internet, né, para nós também é muita novidade. Então, nós também estamos aprendendo, né? As primeiras vezes não sai do jeito que a gente imaginava, mas eu acho que é importante, como a Sandra falou, né? Essas trocas são muito ricas. E eu tenho oportunidade, como eu falei, de trabalhar com as famílias, né? Porque no consultório a gente fica muito isolada, né? Vem um caso, vem o outro, às vezes é criança, adolescente, né? Mas o grupo, a família, as famílias, né, são muito ricas. Eu aprendo muito com elas também, né? Então, é com vocês também, né? É uma troca muito grande, né? Muito rico. A gente sai mais fortalecido, né? Mas para mim também, acredito para a Eleonora também, né? Então, esse contato é muito importante, né? Que a gente faça mais vezes, né? Que seja que não pare por aqui, né? Muito gostoso. Muito obrigada, até, Eu né, queria pelo convite. agradecer a presença de todos e a participação. Realmente É muito é bacana. muito gratificante. Eu sempre falo para a Patrícia, assim, fazer essas conversas presencialmente era Muito rico. rico e muito fácil, assim, era uma coisa tranquila. Fazer isso pela internet, eu Nem devo confessar que me dá um frio na barriga, assim, um pouco. Parece que você vai lidar mais com o desconhecido do que. Parece que mais desconhecido ainda do que eu já é desconhecido, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer numa reunião dessa, não sabe mesmo. Mesmo quando é presencial, mas a coisa do online me assusta, me deixa bastante preocupada, até pela falta de habilidade. Mas foi muito gostoso, assim, foi muito legal, acho que a conversa fluiu e eu agradeço que a gente fez isso junto, né? Sem vocês não teria acontecido, tá bom? Obrigadão. Muito Legal. obrigada, que a gente possa se ver outras vezes. Vamos marcar alguma coisa presencial, né? Pra quem sabe? A Eliane vem lá de Peruíbe também, né? Eliane? Ela está em Peruíbe, É. olha, que legal. Encontrei com ela. Essa é uma vantagem do online, né? A gente É. se encontra mesmo de longe, né? Sim. Verdade. Então tá bom. Muito obrigada, então. Vamos encerrar, Obrigada. né? E até a próxima. O mês que vem a gente Tchau. já tem outro cine, né? E aí eu acho que vai ser o filme A Promessa, um filme razoavelmente novo aí, bem interessante. Vai ser o professor Klein que vai falar, junto com o Joaquim, que é um psicanalista de São Paulo. Vamos ver, acho que vai ser legal. Combinado. Legal. Então tá bom, gente. Até Obrigada, mais, viu? gente. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Que lindo. Bonitinho, né?